Você já cometeu um erro grave nos seus projetos de bancos de dados? Acredite que mesmo os mais experientes podem cair em algumas armadilhas simples, mas que podem custar muito caro. Meu nome é Lizzy Pedroni e hoje eu vou te mostrar 3 decisões burras que você pode tomar no seu projeto e que podem lhe custar muito caro no futuro. Essas decisões, elas parecem bem inofensivas lá no início, quando você está no início da construção do seu banco de dados. Mas elas podem se tornar um verdadeiro caos à medida que o seu banco de dados cresce em volume ou em número de acessos. Vamos primeiramente identificar quais são esses erros e reconhecer essas armadilhas mais comuns nos projetos de bancos de dados. Vamos entender também os impactos que causam, avaliando então as consequências de decisões ruins a longo prazo e quais são as técnicas e soluções que nós podemos aplicar para evitar problemas e otimizar o desempenho. A primeira decisão ruim é negligenciar o uso de índices. Por quê? Sem índices, o banco de dados ele vai varrer toda a tabela para encontrar aquele registro que você está buscando. Ou seja, ele vai indo registro por registro até encontrar aquilo que satisfaça a sua condição where. Isso resulta em consultas muito lentas e sobrecarrega os servidores ali do seu banco de dados. E qual seria a solução para isso? Usar índices, mas de maneira estratégica, sempre analisando com as ferramentas tipo o Query Planner do PostgreSQL, o analisador de consulta que todo o SGBD tem, aonde é mais interessante você criar índice. Porque também não adianta você criar índice em todos os campos da sua tabela, que isso vai ser pior do que melhor. A segunda decisão ruim é planejar mal as tabelas. Muitas vezes você não faz uma modelagem de dados, você começa diretamente criando ali as tabelas conforme vai vindo na sua mente, conforme um vai pedindo uma coisa, outro vai pedindo outra, você pega e vai criando, sem um projeto. Você já não planeja uma tabela, quanto mais a relação entre essas tabelas e quanto mais o seu banco de dados. E acontece o quê? Você cria colunas desnecessárias, muitas vezes você cria campos que raramente você vai usar. E campos não utilizados, eles vão estar lá, eles vão estar ocupando espaço, vão estar ocupando processamento, vão estar lá atrapalhando, Outra coisa que é bem comum de acontecer, embora vocês possam duvidar, eu já vi muito por aí, é a criação de tipos de dados errados. Ou seja, a pessoa às vezes não tem um conhecimento adequado e ela cria tudo com um tipo só. Por exemplo, ela cria tudo do tipo texto. É data do tipo texto, é código do tipo texto, é nome tipo texto, que estaria o correto, mas todas as coisas, valores do tipo texto, e isso tudo estraga o seu banco de dados, porque imagina que você, em vez de armazenar o valor do salário lá do funcionário num campo numérico, no currency, um campo numérico, seja ele qual for, você armazena isso num tipo texto. Imagina a confusão que isso não vai dar, porque toda vez que você precisar usar funções de agregação, ou mesmo lá no seu aplicativo, no seu site, você vai precisar ficar convertendo esses valores, o que você vai deixar tudo mais lento ainda. E outra coisa que é muito comum também é a falta de normalização, porque a falta da normalização, ela causa dados redundantes que geram inconsistência, dificultam a manutenção, e a inconsistência é o que mais aparece, porque imagina que você não normalizou lá uma tabela e você tem a profissão lá do funcionário. Em vez da profissão estar lá numa outra tabela e você utilizar apenas a referência a ela, você descreve para cada funcionário a sua profissão. Aí você escreve analista de sistemas, aí no outro você escreve analista, aí no outro você escreve AN de sistemas, cada um de um jeito. Quando que você vai conseguir descobrir quais são os analistas de sistemas do seu banco de dados? Ali, Nunca, porque cada um está escrito de um jeito, para o banco de dados são coisas diferentes. Então a falta de normalização realmente causa muita inconsistência, muito problema. Então esse aqui é o que eu considero o erro mais burro. Você não projetar o mínimo do mínimo da sua tabela. Aí você me desculpa, mas isso é muito ruim, é péssimo para o seu projeto. Se você me disser, eu não planejei o banco inteiro,
até dá para dar um desconto. Agora, não pensar minimamente numa tabela, aí já é um pouco complicado. E a terceira decisão, que pode parecer um pouco estranha, mas também acontece demais, é o uso abusivo das triggers. Triggers, né, elas são ações automáticas que você consegue implementar ali no seu banco de dados. Ou seja, sempre que o campo endereço da tabela A sofrer uma alteração, você quer que grave um registro na tabela B, por exemplo. Então a pessoa ela descobre o uso das triggers, descobre que existe trigger e ela passa a utilizar isso de maneira excessiva. Ou seja, ela cria trigger para tudo, né? Ela quer automatizar tudo. Só que esse uso excessivo ele leva à perda do controle do banco de dados, porque dificulta a depuração dos erros. O que acontece? Começa a surgir dados lá naquela sua tabela B que você não sabe de onde é, porque às vezes cada tabela tá gravando coisas ali, você não tem isso documentado, você não sabe quem criou, nem o que ela faz, e isso começa a causar uma série de problemas, né? A solução para isso é você usar triggers com moderação e deixar a lógica sempre na aplicação quando possível. Utilizar mesmo em situações que são necessárias e não para tudo como tem gente que faz por aí. Eu já vi muitos aplicativos, sistemas e sites que a regra de negócio está toda lá dentro do banco de dados. Isso é um perigo e é bem complicado. Então, para evitar esses desastres no seu banco de dados, eu recomendo que você faça o quê? Utilize, né, uma ferramenta de análise para verificar onde você pode criar índices eficientemente. Planeje as suas tabelas, no mínimo, né? Invista um mínimo tempo no design do esquema dessa tabela antes de ir lá e criar ela no seu banco de dados. E utilize, né, por último, triggers com moderação. Elas são ótimas, ajudam muito, mas não é para usar em tudo. E aí me conta, você já cometeu algum desses erros? Quem nunca, né, que atire a primeira pedra. Então deixa aqui nos comentários, conta aí o que você já fez desse ou de outros erros que você acha que são muito burros e que não deveriam ser cometidos, para a gente poder discutir e fazer um bate-papo. E lá no meu curso na Academia DB, eu te ensino a criar bancos de dados otimizados, fazer modelagem e projeto das suas tabelas de maneira mais eficiente possível. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar esse próximo passo e investir na sua carreira. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Um abraço e até o próximo vídeo.